Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu sou Eustáquio André Patunas, esse é o programa Vida Inteligente, recebendo aqui hoje o Dr. Armando Hamoud. Eu falo Armando e enalteci porque eu fiquei antes do programa chamando ele de Antônio não sei quantas vezes. Por quê? Não sei. Mas o Dr. Armando é médico, clínico geral, especialista em uma série de áreas espiritualistas do conhecimento, vai falar sobre isso tudo hoje, mas nós vamos abordar, principalmente, nós vamos focar num tema, que eu quero tirar muitas dúvidas aqui, que é a regressão terapêutica e profilática. Terapêutica e profilática. Será que é a mesma coisa do que regressão de vidas passadas, o que eu fui ontem, o que eu vou ser, essas coisas todas? Tem uma outra visão disso. Então, para isso que ele está aqui hoje, veio direto de Cascavel, no Paraná, e nós vamos conversar sobre esse tema hoje. Doutor Armando, prazer recebê-lo aqui, né? Depois de tantos anos que a gente se encontrou num evento de psicologia transpessoal, né? Da nossa querida doutora Eneida. Como é que você está? Prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu, Eustáquio. Para mim é uma honra estar participando do seu programa. E esse tema, doutor Armando, regressão terapêutica e profilática. Primeiro, um médico, a gente tem visto muito hoje isso, né? Geralmente os CRMs da vida, os colegas disso aqui são muito preconceituosos em falar alguma coisa que não seja aquela medicina acadêmica. Eles são muito reticentes nesse aspecto. Me fale primeiro, então, como é que o doutor conseguiu conciliar a medicina acadêmica com essa abertura de consciência e como que os seus colegas ou a própria sociedade aceita isso? Eu sou formado, Eustáquio, em 1977, então vai fazer 39 anos. Muito tempo. E trabalhei no interior por 18 anos e exerci todas as áreas de medicina de interior. Cirurgia, anestesia, traumatologia, obstetrícia, enfim. Mas chegou um ponto que me frustrou, porque eu via que existia certas coisas que a medicina não explica. E outra... Você pode exemplificar? Por exemplo, dá uma crise histérica numa pessoa. Por que deu essa crise histérica? A pessoa, uma menina frágil fisicamente, pode ter uma força que 3 homens fortes não conseguem segurar. Isso é. E vários outros fenômenos isso, e outras situações que a medicina não explica. Outra coisa, falo isso como médico. Claro. Isso é um dia refletindo o que a medicina trata as causas. Então, as causas das doenças não são tratadas na medicina. Trata-se os efeitos, aquilo que chamam de doenças. Sim. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do câncer. Você já viu alguém tratar causa de câncer? Não, porque não sabe, né? Uns dizem que é o ódio, outros dizem que é isso, outros dizem que é o alimento. Isso. Então, essas coisas me conduziram a essa área que eu estou hoje exercendo, já quase mais de 20 anos, mais de 20 anos, de procurar buscar as causas das doenças, entender por que elas surgem. Então a medicina, ela enfoca todo o arsenal dela na doença, mas não nas causas. Por que não enfoca nas causas? Porque falta para a medicina ainda o lado espiritual da vida, o lado energético, a realidade que basta ver a acupuntura, a homeopatia, são processos energéticos. Sim. Aí esse lado espiritual que todas as religiões citam, mais da metade da humanidade acredita nisso, e a medicina simplesmente até debocha disso. Debocha porque ainda não tem aquela comprovação que todo mundo quer, Isso, né? Eles querem a comprovação material, mas o lado espiritual e energético ele é sutil. Mas aqui deixa eu fazer uma parte. Nós estamos falando dessa parte da medicina. Sim. Agora, o paciente, ele é culpado de um monte de coisas. Se é que alguém tem culpa nessa questão, nesse aspecto da causa da doença. Se eu estou sentindo algum problema, eu vou procurar um médico. Estou com uma dor de barriga, vou lá, o médico me dá um Bentil, sei lá o quê, qualquer coisa assim, passou a minha dor de barriga. Então eu não quero saber qual foi a causa daquela dor de barriga. Então eu vou continuar fazendo as mesmas coisas até ter uma outra dor de barriga. Certo. Na parte, vamos dizer, mais profunda e espiritual, como eu já passei também, nós vamos entrar nisso, porque o assunto é longo aqui também, a gente tratava, já trabalhei com médium de cura, já fiz cirurgias espirituais, essas coisas todas. E a gente percebia que o paciente saía de lá bem, com N tratamentos, você sabe melhor do que eu. Aí passava um tempo, o paciente voltava lá. Porque
o centro espírita, o grupo não presta, é uma porcaria, porque eu fiz aqui, agora voltou tudo igual. Quer dizer, por quê? O pessoal da cura fez a parte dele, mas o próprio paciente não fez aquelas mudanças, o que você chama, o que eu já chamei também de reforma íntima, essas coisas todas. Então, o grande problema, eu acho que entre a causa da doença e essa de você tratar o efeito é exatamente o paciente. Nós temos que fazer uma mudança consciencial no próprio paciente. É o começo. Mas só que, veja, vamos comparar... Claro que a medicina tem que ajudar também, com comprovações. Olha, Eustáquio, vamos considerar as doenças como se fosse uma árvore. Sim, vamos lá. Uma analogia, assim, que pode ser útil. Então, você pode tratar as folhas, pode tratar os galhos finos, os galhos grossos, e pode até, com cirurgia, cortar o tronco. Mas se não tratar as raízes, acabou. A árvore continua viva e pode brotar e voltar a crescer com mais força. Com certeza. É o que acontece com os cânceres, as recidivas. Exatamente isso. Como a medicina, a oncologia, está bombardeando o paciente e as células malignas, mas não está tratando as causas. Então, passado alguns anos, o que acontece com esse câncer? Tem recidivado. Há um exemplo bem claro hoje na mídia, aquele jogador de basquete. O Oscar Schmidt, que teve um CA de cérebro, posso falar, claro, porque saiu na mídia. Claro. Foi feito cirurgia, químio e rádio. Deram alta para ele. Não chegou 3 anos, parece que menos que 3 anos, recidivou. Está com câncer de novo. Está com câncer de novo, exatamente. Então, por que voltou esse câncer e foi tratado completamente? Porque não trataram as raízes. E aonde que estão essas raízes? Aí a medicina está correta, estão na genética. Estão na genética. Mas só que nós temos 2 genéticas. A genética familiar, essa que herdamos dos nossos pais, avós, bisavós, ancestrais, e a genética espiritual, que herdamos de nós mesmos, que são as vidas passadas. Opa, vamos lá. Isso aí. As vidas passadas, subentende-se, são as vidas, não que a pessoa viveu, porque cada um de nós só vive uma vez, e as igrejas católicas têm razão nisso. Eu, Armando, você, Eustáquio, telespectador que nos está assistindo, só tem uma chance de evolução real no plano físico, no corpo físico, é uma só. Depois que falece, ele não retorna mais, não reencarna. Opa, você vai arrumar encrenca. Não, mas eu vou explicar. Quem reencarna é o espírito, sim, tá, não a personalidade, ou a alma. A alma, exatamente, dizer. Tá. Então, o espírito reencarna, mas quando ele reencarna, ele vem com a responsabilidade total e plena das vidas anteriores. Que ele não viveu. Quem viveu foi o espírito dele, em outras personalidades, em outros tempos, outras épocas. Então, outro conceito que eu não concordo e vou explicar, que disse por aí, no espiritualismo, que a maior causa das doenças é kármica. Eu discordo. Eu também não concordo. Elas são traumáticas, é diferente. Isso, nesses 20 anos que a gente faz regressão, Eustáquio, as doenças kármicas, elas não afloram e não tem cura, porque a pessoa tem que passar por isso. O próprio espírito, ele tem que passar por aquilo, porque o karma é professor. Eu vou aproveitar o seu conhecimento aqui, que você está, esses 20 anos aqui, eu questiono muitas vezes, se fala que existe uma energia, que alguns chamam de Deus, outros chamam do que quer que seja, e que eles sempre definem essa energia como sendo de amor puro, né? Amor, Deus é misericordioso, bom e tal. Como é que você vê, ou dentro da sua experiência, com seus guias, com quem você já contatou, essa questão? Eu não consigo conceber que uma bondade, um amor possa me castigar. Por exemplo, assim, eu aprontei alguma coisa aqui, eu passei o pé em você aqui na frente, você se esborrachou todo, eu saí correndo, eu saí rindo de você, aí desencarnei, fui para um lugar, vou voltar um dia para alguém passar a perna em mim. Quer dizer, eu acho meio injusto assim. Como é que você vê no seu ponto de vista e como é que você, essa sua experiência, você acha que, como é que você vê essa fundamentação espírita, que é espírita, bem espírita, não é nem espiritualista, é espírita, que é Allan Kardec codificou isso e falou dessa forma, desse castigo, entre aspas? Eu não concordo. A começar pelo seguinte, Eustáquio, um conterrâneo teu, famoso, Hipócrates, doutor Hipócrates, há 2.500 anos,
a primeira contestação desse médico foi que na época havia conceito que os deuses causavam as doenças. As doenças, isso, era bem o tempo Ele mitológico. foi o primeiro a dizer, não, Deus, ou deuses na época, não causam doença nenhuma. A doença surge do interior da pessoa. Então você veja só, esse que é considerado o pai da medicina científica. Então não é um... Sim, claro. Ele contestou isso. Agora veja, a existência ou não de Deus é outra questão. Isso é coisa... Veja, vamos começar pela evolução do cosmos. Aí já vamos entrar numa área, vamos se desvirtuar um pouquinho com essa... Não tem problema. Mas, veja, o reino mineral é um reino que evoluindo ele chega no vegetal, que evoluindo ele chega no animal, que evoluindo chega no hominal, que evoluindo chega no angelical, que evoluindo chega até o máximo da evolução, que é isso que nós chamamos de Deus. Então a lei da evolução é uma lei universal e cósmica. Agora, dizer que Deus vai ficar preocupado com fulano, beltrano, ciclano, porque deu um tropeção, como você deu o exemplo, isso não tem lógica. Um pai, você tem filhos, tem filhos. 4, sim. Vai querer um mal para um filho? Nunca. Porque ele sujou, quebrou, fez... Vai dar uma bronca e aquilo passa, Nem acabou. dá bronca. Ele sabe que ele está fazendo aquilo, ele vai ter que aprender, corrigir. Por quê? Porque existem as leis universais. Então, no meu derradeiro livro agora, o livro que nos torna deuses, eu fiz questão de colocar 50 leis universais. 50? 50. Tá. Por quê? Porque esse universo é regido por leis. Se o plano material aqui é regido por leis de trânsito, leis legais, leis civis, etc., imagine o universo. Que deve ter, claro. Então existem as leis energéticas da evolução, do karma, da reencarnação, etc., e vai embora. Então, Deus não fica julgando ninguém, nem prejudicando ninguém, nem preocupado com qualquer filho. Então, agora quando você falou há pouco que você vê nas regressões de que algumas doenças são de origem de outras vidas, como é que é isso então? É assim, quando nós fomos criados como espíritos, nós fomos criados perfeitos. Quem nasce de Deus também é perfeito. Isso. Agora, quando entra na matéria e vai ingressando nos planos mais densos das 7 dimensões, aí você tem um livre-arbítrio que Deus nos deu. Então eu costumo dizer para as pessoas, Deus foi o primeiro, foi o que nos deu o livre-arbítrio. Ele é o primeiro a respeitar o nosso livre-arbítrio. Deus é o primeiro a respeitar, porque Ele deu para nós podermos fazer o que quisermos. Então nós podemos fazer o mais absurdo que se possa imaginar, a ponto de chegar até matar outra pessoa. Sim. A ponto de até cometer suicídio. Tudo. Até de matar muitas pessoas. Mas vai responder. Não tem como escapar das leis. Não é Deus que está julgando. É a própria consciência da gente que julga. Por quê? Porque todas as leis universais estão na nossa consciência. Nós temos conhecimento de tudo isso. Isso, eu não tenho prova, mas eu sinto isso, não sei. Eu também acho. A gente sempre, a gente sabe que está fazendo alguma coisa errada e que é fora. Agora... Então veja, nessas N vidas que o nosso espírito tem vivido, não nós. Então esse conceito espírita de que nós reencarnamos tem que ser melhor explicado. É nós espíritos, não nós personalidades ou almas. Então essas vidas que a gente tem vivido, é só olhar a história da humanidade, essas guerras, barbaridades. Quem cometeu isso? Nós. E nós que está aflorando em nós esses traumas que vivenciamos. Então, na nossa experiência de 20 anos, olha, poucas vezes nós vimos reis, rainhas, essas coisas. Isso aí que é dito por aí não é verdade. E que tipo de trabalho? Você está falando... Da regressão. Isso. Da regressão. Fala um pouquinho, basicamente, do trabalho para a gente falar sobre... Pois é, mas voltando então um pouco aí, o que me frustrava é que a gente não tratava as causas. É aí que eu fui para esse lado espiritual, energético, e comecei a estudar, pesquisar e entrei no ramo da regressão. Por quê? A regressão terapêutica e profilática, esse é o livro que tá aí, nós escrevemos, né? E dos quais aqui nós vamos sortear 2, depois eu vou pensar durante até o programa ir ao ar, vamos ver quem é que vai ser o privilegiado de receber isso, ainda vamos ver. Mas tem 2 livros do doutor que vão ser distribuídos, sorteados para os nossos telespectadores. Então, Eustáquio, a regressão, ela vai nas vidas doentes. Por isso que ela é terapêutica.
Ela vai nas raízes daquela doença. A verdadeira gênese, porque a origem das doenças não são do exterior para o interior, do externo, a não ser as traumáticas. A pessoa leva um tiro, um acidente, então ela causa um trauma. Esse trauma causado em vidas futuras vai gerar problemas, porque o espírito ele não quer ficar com esses traumas, então ele extravasa isso, elimina isso através do corpo físico. Você tem algum, já que você está falando disso, me ilustra um caso aqui que bem característico dentro dessa vivência de... Por exemplo, vamos pegar o caso das enxaquecas. Eu padeci muito disso. Da onde que vem a enxaqueca? A pessoa vai e faz raio-x, ressonância, faz de tomografia, tudo, cintilografia nada. E não tem nada no cérebro. Então Nada. não tem nada no físico, corpo físico. Tem aonde que está essa dor? No corpo energético. Ou no inconsciente, que a gente chama de inconsciente, que é o corpo astral, das vidas passadas. Que elas estão sempre presentes. As vidas passadas que o nosso espírito vivenciou, estão todas presentes. Então, chega um momento que elas querem se curar também. Então, elas aparecem, querem aparecer, se manifestar. Você já vem com essas tendências, né? Exatamente. São as tendências, que nós chamamos de genéticas. Sim. Então, chega um momento que aquela vida quer ser curada. Então, ela se manifesta. Assim é com os cânceres, todos os cânceres, todos, com exceção de algum que vem externo. Mas se ele vem externo e a pessoa tem a tendência, aí aflora. Por isso que tem pessoas que ficam 20, 30 anos tomando sol e não tem câncer de pele. E umas tomam um pouquinho de sol e o câncer se manifesta. Tá. Pessoas que fumam 50 anos e não tem nada no pulmão. Pessoas nascem, crianças nascem com câncer de pulmão. Então é porque tem essas tendências, essas raízes que vêm do passado. Então eu pedi o exemplo, vou te dar o exemplo da enxaqueca. Tá. A sorte daquele que tem enxaqueca, que faz o exame e não tem nada. Porque se aparece algum nódulo, uma cintilografia, uma tomografia, uma ressonância, daqui a causa. Cala a boca, toma o resto da vida doente e vai ter enxaqueca o resto da vida. Esses casos todos que nós atendemos com enxaqueca, que concluíram o tratamento, tem pessoas que não concluem o tratamento, ficam curadas. Quer dizer, isso aí, todos os casos que o doutor está contando de enxaqueca não tinham origem física, nem de alimentação, não, nem de coisa porque nenhuma. Aqueles que têm origem física, às vezes nem procuram a gente, porque eles já ficam conformados que vai ter que ter enxaqueca o resto da vida. Sim. Tá? E vou só ilustrar com um caso que nós tivemos. Uma senhora tinha 30 anos de enxaqueca, daquelas braba que ela chegava a ficar internada em um hospital para sair da crise. Foi fazer regressão, em poucas sessões a enxaqueca sumiu. Outro exemplo que para mim é cabal do poder da regressão. Você falou isso aí, antes, desculpe interromper, dessa senhora aí, mas sumiu, vocês chegaram à causa, o que era? Alcançaram ela? Eu vou lhe citar duas vidas dela. Isso. Uma vida, ela recebeu uma marretada na cabeça. Tá. Mas geralmente a enxaqueca é na têmpora, não é isso? Não, varia. Dor de vai na cabeça inteira? Isso que nós chamamos de dor de cabeça, enxaqueca. É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, tá bom. Só que uns têm uma característica maior, uma localização diferente, etc. Fotofobia e todas aquelas coisas, tá? Aí a medicina aqui. Uma vida ela recebeu uma marretada que rachou a cabeça dela. Sim. E a outra vida, eu vi uma vez no canal de televisão as torturas da Inquisição. Ela teve uma vida, foi torturada na Inquisição, aquela que colocava um ferro aqui na cabeça e uma tarrachando até furar o crânio. A pessoa morria de dor. E teve umas outras lá que ela sofreu trauma na cabeça. E sumiu. A hora que foi harmonizada aquelas vidas, a dor sumiu literalmente. Nesse caso aí, vamos falar dessa mulher só para ver como é que é a técnica, vamos dizer. Você leva a mulher, você leva o paciente até essa situação e quando ele está nessa situação, vamos dizer, essa que levou a marretada. Uhum. Então ela está vivenciando novamente a marretada, tomando pancada na cabeça. Como é que você cessa esse processo? Como é que você apaga essa memória? Essa aí a terapia chama-se apometria. Você, com pulsação de energia, você cura a vida. Do mesmo jeito que você cura um espírito incorporado, mesma coisa. Igualzinho, tá? Igualzinho.
Você faz uma desobsessão, vamos dizer, igual. Não, mas não é seria isso, desobsessão. Não, é como cura. você faz uma desobsessão? Não, a desobsessão é diferente. É diferente, tá. Você está um espírito ali incomodando, está acoplado energeticamente e a pessoa está sentindo a dor que o espírito está sentindo, você tira o espírito. Sim. Encaminha, não é só tirar, tem que encaminhar. Agora, o que a gente faz com a apometria, assim, cura o espírito. Entendeu? Cura a alma, não o espírito, a alma. Ou a personalidade. E você some com o problema. Claro, porque o problema não está no teu físico, está naquela vida. Então esse problema só vai acontecer se eu, por exemplo, no caso da mulher, se ela tomar alguma pancada de novo. Não é aquela recidiva, vamos dizer, não, que eu tenho você uma mudança comportamental. Curou a vida é curada, ela para. Outro caso bem importante para ilustrar, Eustáquio, é o caso das epilepsias, por exemplo. Epilepsia, muito bom. As convulsões. Sim, claro. Vou citar um caso, que até está no livro, esse caso, nós fizemos questão de citar. Um menino de 5 anos, ele tinha estado de mal epilética, o estado mais grave da epilepsia. Leva a óbito. Sim, com aquelas convulsões e toda aquela coisa que todo mundo conhece. Tomava 5 remédios anticonvulsivantes em dose de adulto. E mesmo assim ele tinha mais de 20 crises por dia quando nos procurou. Nossa. A mãe dele levou. 20? Mais de 20. Caramba. Começamos a tratar esse piá e por sorte a mãe dele levou ele até o fim. Já faz 3 anos esse piá, não teve mais nenhuma convulsão. Mas foi um tratamento mais longo? Foi, porque cânceres, essas epilepsias graves, esse era grave. É o estado mais grave da epilepsia, não existe nenhum caso mais grave. Chama-se estado de mal epilético. A pessoa chega a ter 20, 30 crises por dia. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Depende da intensidade, por exemplo, os cânceres, e como eu estava citando, são muitas vidas traumáticas no mesmo local para gerar um câncer, materializar um câncer. O do menino que vocês buscaram a causa? Sim, traumas na cabeça, convulsões, processos na cabeça. Porque esse é outro detalhe que é importante, só para lhe explicar. Os traumas ocorridos nas vidas passadas se manifestam no mesmo local que ocorreram no corpo físico, E se você não resolve, tem efeito cumulativo, vamos dizer? Sim, não só cumulativo, é desencadeador e gatilho. Vamos supor, a pessoa às vezes está vivendo normal, sem dor de cabeça nenhuma, de repente ele bate a cabeça lá. Sim. Esse trauma na cabeça, ele serve como um fator desencadeante das vidas passadas traumáticas na cabeça. E a pessoa passa a ter convulsão. Como a gente disse, tem a tendência, mexeu na tendência, ela aflora. Ela aflora. E todas, na nossa experiência desses 20 anos, mais de 10 mil regressões, todos os traumas, todas as doenças que a pessoa manifesta, o lugar do trauma é ali. Geralmente é tudo traumático. 90 e tantos %. Kármico é poucos. O trauma, vamos dizer, teve uma tragédia em família. Alguém perdeu todos os parentes num incêndio, digamos assim. Pai, mãe, filhos, tudo isso aqui. Que tipo de trauma ele vai ter? Provavelmente somatizando no corpo físico, né? Tá, ó, aquelas vitiligo. Sim, vitiligo. Aquilo lá é doença que foi queimada a pele em outras vidas. Tá. O pênfigo foliáceo, daquelas feridas bolhosas, tudo, fogo selvagem. Fogo selvagem, isso que eu ia perguntar. Pessoas que morreram queimadas inteiras. Essa é a nossa experiência. Inclusive tivemos um caso de pênfigo curado. Curado? Curado. Caramba. Porque você harmoniza do fogo selvagem lá em Pois Uberaba, né, mas então? é o que falta para eles. É isso que eu estou falando. O que falta para os oncologistas, para os cânceres, para as enxaquecas, essas bronquites e todas essas doenças, enfim, que se manifestam no corpo físico, elas têm traumas passados. E não são só físicos. Por exemplo, as fobias. A pessoa tem um medo exagerado de rato. Todo mundo tem de barata, né? De cobra, de lagarta. Nós tivemos todas essas experiências aqui. Essa da lagarta me faz lembrar uma moça, né, numa vida passada, ela foi abusada e amarrada numa árvore. Sim. E à noite começou a descer aquelas... Taturana, né, que a gente chama. Exatamente. Desceram e penetravam pelo nariz, boca. Ela morreu de tanto sofrimento com essas taturanas aí.
Cada vez que ela via uma taturana, ela entrava em crise de fobia. Com certeza, vem a memória, né? Aflora tudo. Porque a taturana ali, a larva, é um fator gatilho, desencadeante. Sem dúvida, vai mostrar, vai te lembrar. Me diz uma coisa, o tratamento que vocês fazem de trazer... Como é que entra essa questão que os espíritas falam, né? Que a gente não pode deixar de abordar, da questão de merecimento? É meio estranho assim, para você convencer alguém de que você merece ou não mereço, assim, assado. Como é que é essa questão? Você fala que você já curou, já foi curado uma série de pessoas aí por essas técnicas maravilhosas, foi lá buscar, resolveu o problema, isso que importa. Entra essa questão do merecimento, até onde isso é verdadeiro, é falso? É uma lei, é uma lei do merecimento. Mas veja, uma pessoa que recebeu um trauma, ela tem que eliminar isso. Então não entra em questão, não está violando a lei do merecimento. Pelo contrário. Vamos levar assim para um extremo. Você já pegou doença, o problema, digamos assim, de pessoas que estão pagando por alguma coisa? Vamos usar essa terminologia. Tá, eu vou te exemplificar 2 casos bem rápido. Ótimo, vamos lá. Você já ouviu falar exoftalmia? Deve ser do olho, né? O olho saltado, assim, sim, que parece... Sim, aquele do esbugalhado. Isso. Tá. Dizem que é hipertiroidismo e tal, e arrumam um monte de explicações. Nós tivemos um caso, numa vida passada, essa professora, era uma professora, ela era homem naquela vida, porque o espírito não tem sexo. Sim. E ela era furava e arrancava os olhos dos outros. Ela era, como é que chama, o carrasco, né? Sim, puxa vida. Então, nesta vida, ela veio com os 2 olhos saltados, assim, parecia que iam pular fora. Tivemos outro caso de essa era uma terapêutica holística. Tá, mas essa te procurou, antes de você entrar, essa pessoa do olho saltado te procurou para quê? Procurou por causa do olho. Para perguntar, ela tem algum problema, além do olho estar saltado? Não, ela veio para ver se podíamos resolver. E como é que resolve? Você não resolve. Não? Só se ela fizer uma cirurgia. Sim, mas aí física. Vocês disseram para ela o que aconteceu na vida passada? Não. Tá. Não. Tem coisas que a gente não revela, porque às vezes a pessoa não suporta. Essa pessoa não era espírita, não tinha noção. Entendi. Fizemos uma regressão, porque já vou te explicar os tipos de regressão. Isso, nós vamos falar sobre isso. Isso que é um outro caso, quer ver, que é kármico. Uma terapeuta holística, ela nos procurou, e ela tinha uma camada grossa de ruge, assim. Ruge? Tá. Estava escondendo alguma mancha, alguma coisa? Uma mão. Ah, sim, perfeita, uma mão, 5 dedos, perfeito. Na busca da causa disso, numa vida passada ela amputava a mão dos outros. Então ela veio com uma marca, para não fazer mais isso. Outra coisa... Também teve que conviver com a marca. Sim, não tem, só se ela arrancar a pele e... Isso, colocar uma outra. Plástico. E mesmo assim, às vezes... Não, né? Porque era profundo, rapaz, era profundo, é impressionante. Tem pessoas que nascem, por exemplo, nós tivemos um caso, uma menina nasceu com a perna torta, o pé torto. Aí fomos pesquisar isso. Uma vida passada ela foi jogadora de futebol e veio nessa vida para não jogar futebol. Está entendendo como o karma é um negócio interessante? É professor? É complicado, né? Diferente. Porque ele não tem não existe uma... Muita gente fala sobre lei do karma, né? Mas a lei do karma, ela tem um duplo sentido. Mas a lei mais importante do karma é a lei da ação e reação. Causa e efeito. Então, veja, a maior parte das doenças são efeitos de causas precedentes. Aí que está, que a lei do karma é correta. Rigorosa. E rigorosa. Acredito, em alguma coisa a gente... Agora, outra coisa que nós observamos, Eustáquio, é que 90 e tantos % dessas doenças são traumáticas não kármicas. A pessoa está andando na rua, leva um tiro na cabeça, a pessoa é assaltada, é abusada. Os traumas sexuais, então, são terríveis. Uma das causas mais frequentes, assim, de câncer de útero, câncer de colo uterino, câncer de próstata. Quer dizer, além da pessoa ter sido estuprada, ainda padece de... Sim, mas ela tem que libertar isso, esse trauma. Através de um câncer? Como é tanto trauma ali que o corpo físico é lesado. Isso que nós chamamos de câncer é isso. Aquelas vidas querem sair. Na realidade... A pessoa é penalizada 2 vezes? Não é penalizada. Ela recebeu aquele trauma, aquele que causou vai pagar,
karmicamente. Ah, tá, tudo bem. Agora, aquela vítima, ela vai ter que se libertar daqueles traumas. Então, como é que ela se liberta? Não quer dizer que todo mundo deve fazer regressão. Não é isso. Mas a pessoa que mantém o equilíbrio pleno, a pessoa que é serena, a pessoa que é positiva, tranquila, é resignada e busca a evolução, essa aqui vai curando essas vidas. À medida que nós, encarnados, nós, personalidades, vamos evoluindo, as vidas passadas vão se curando também, no equilíbrio. Agora, quando se descompensa, acessa aquelas vidas, elas vêm com trauma. Nesse trabalho, vamos falar do trabalho em si agora. Certo. Aí você quer mostrar alguma coisa? Eu ainda não. Tá. Pode perguntar, vai. Você trabalha com hipnose, ou não? Ou não necessariamente? Sim, é uma ferramenta para acessar o inconsciente. Tá. Não é fazer como as pessoas pensam, de uma forma, põe em transe hipnótico e manda tirar o câncer e o câncer some. Não é assim. Entendeu? Existe uma técnica para isso. É uma técnica onde é usada a hipnose para as pessoas entrar num transe para acessar o inconsciente, onde estão gravadas todas as vidas passadas. Muitas pessoas, eu tenho convivido e muitas pessoas falam que não querem fazer porque, primeiro, não querem saber de coisa de vida passada. Nem todo mundo está preparado para saber certas coisas, né? Uhum. Outros dizem que não querem fazer porque o hipnoterapeuta induz. Na verdade, eu estou com um problema. Tem o dedão do pé que fica ficando vermelho. E não tem razão para ficar vermelho. Já fui em dermatologista, já fui não sei o que, chega lá. Aí o médico me leva induzindo, o médico ou o hipnoterapeuta, me induz a ir até um determinado lugar, uma determinada data, e a partir daí você coloca. Porque quando você está com a mente nesse estado, ela está aberta para tudo. Está receptiva, ótimo. Foi bom você falar isso. Então, que tipo de técnica, que alguém certamente depois do programa vai querer saber da sua técnica, vai querer se deslocar até Cascavel, as pessoas, para resolverem seus problemas, elas vão a qualquer lugar, a gente tem testemunho disso. Então, eu gostaria de passar para o telespectador, qual é a sua técnica para deixar a pessoa tranquila, que realmente ela vai expressar, como é que se diz, espontaneamente, sem você ter uma indução, sem alguma participação sua para dirigir para algum lugar para tentar solucionar o problema. Como é que é essa técnica? Eu chego lá e eu estou com um problema, como é que você vai fazer comigo? Existe basicamente... Você vai fazer uma anamnese, claro, nós vamos conversar primeiro. Né? Existe vários tipos de regressão. Opa, tem Primeiro, muitas. Tá. A regressão espontânea. Tá. Muita gente acessa a vida espontaneamente. Sem precisar de absolutamente nada. Não, ele tem um flash, alguma coisa, ele acessa rapidamente uma vida passada. Isso é uma regressão a outras vidas. Pode ser em estado de vigília, de qualquer jeito? Pode estado de hipnose, estado de sono. Existem muitos sonhos, ou muitos não, alguns sonhos que são regressões a outras vidas. Existe a regressão que é conhecida mundialmente, essa que você tem que pôr a pessoa num transe hipnótico para poder acessar o inconsciente dela. Mas essa a gente é cheio de resistências, né? Sim. Essa técnica, ela tem falhas. Ou seja, vamos ver. Em primeiro lugar, ela é consciente, a pessoa fica o tempo todo consciente. Ela pode fingir. Então, aí que aparece nessas regressões, eu fui rainha, eu fui rei, eu fui... Muito bom você falar isso. Na consciente, você está consciente. Por isso que a justiça não usa a hipnose e a regressão como provas testemunhais. Muito bom. Porém, eles usam assim. Lá em Curitiba, por exemplo, eles usam a hipnose e a regressão. Uma pessoa foi atropelada, deu 3 cambalhotas no ar e o carro sumiu, fugiu. Aí eles põem ela em transe, ela volta naquele momento, numa das voltas, ela consegue ver gravou a placa do carro, a cor do carro, aí sim, etc. Isso existe. Agora, essa pessoa está consciente? Tá, porque vamos supor, está sendo julgada, põe a pessoa em transe. Você matou ou não matou aquela pessoa? Eu não matei. Mentira, matou. Você entendeu? A pessoa está de pleno livre-arbítrio. Eu ponho a pessoa em transe. Agora você vai e se joga do prédio. Ela vai e se joga? Ela abre os olhos e diz, você está doido, cara, eu não vou me julgar. Só se ela quiser, se ela tiver tendências. Isso. Isso existe. Então, essa técnica, Eustáquio, consciente, é limitado o número de pessoas que conseguem acessar o nascimento e as vidas passadas. 50%, 60%, 70% no máximo.
até 30% não conseguem acessar. E dessas 50%, tem umas que têm dificuldade. Um dia acessa, outro dia não acessam. Aí acesso até uma parte, daí elas saem, superficializam, não acessam mais. Tá? Então existem limitações para essa técnica. Essa técnica é proibida. É proibido no mundo inteiro fazer regressão em criança abaixo de 12 anos. Abaixo de 12 anos. Tá. A pessoa não tem esse nível de concentração ou conseguir colocá-la em transe ao vivo. A gente pode fazer hipnose em criança, para fazer hipnose em criança, eu ensino os pais a fazer, dormindo. É outra coisa que não vou citar aqui. Mas nós hoje estamos usando praticamente uma técnica, chama-se técnica clarividente. A minha esposa, a Leonilda, é uma médium clarividente de alto nível, sintonia fina. Então, ela se conecta com o inconsciente da pessoa, com aquela vida passada, e ela faz um micro-resumo. Só na conversa, assim? Não, sem nada, só olhando. Só olhando já está fazendo... Porque é por clarividência. Tá. Existe um mecanismo que a gente usa aí de apometria de evocar aquela vida com energia, e já vou te mostrar uma analogia bem legal. Ótimo, que bom. E a pessoa está ali deitada, dormindo, acordada, de olho aberto, fechado, não interessa, porque não depende, o inconsciente desdobra. E todo mundo é acessível? Essa técnica, todos, inclusive as crianças. Tá? Então não tem esse negócio não de que tem limite. Não vai acessar porque o meu consciente sim. Não, o consciente sim. A pessoa... Esse tipo que você falou da sua esposa... Clarividente é impossível. Ela olha e não hoje. tem... Não. E ela vai ver, porque não tem bloqueio, ninguém vai poder esconder dela o que ela... Aí você falou do guia. A pessoa não está buscando a cura? Sim, claro. Nós não somos terapeutas, sim, médicos, terapeutas? Sim. Estamos ali para ajudar. Os guias também estão para ajudar. Claro. Eles participam do processo, para o bem da pessoa. Entendeu? Então não tem limite de idade, pode ser uma pessoa com Alzheimer, Parkinson, uma pessoa com deficiência mental, pode ser uma criança, não importa a idade. Porque o inconsciente ele é desdobrável o tempo todo. Você pulsa a energia, ele desdobra. Agora, o que aflora na regressão terapêutica e profilática, essa que a gente faz hoje? As vidas doentes. Não vem as vidas boas. Ela enxerga, no caso da sua esposa, ela olhando para o paciente, ela consegue fazer, ela acessa tudo. Ela faz um micro-resumo, não é psicografia, é micro-resumo claro, do que ela está percebendo, do que ela está vendo, está percebendo, sim. Isso. E aí é usada a técnica de apometria para curar. É interessante, vamos dizer, conhecendo a doutrina espírita, que eu já li muito, né, nesses 65 anos de vida, assim. Não existe bloqueio, então, quer dizer, qualquer pessoa, eu posso olhar para você, eu sendo um médium clarividente, clareaudiente, eu estou autorizado, digamos assim, de acessar todas as suas vidas? Não. Não? Depende do teu nível de evolução. Tem que ter alto nível. Quem? O médium? Médium. O médium, mas ele tendo um alto nível. Tem que ser um adepto, alto nível, ele não tem barreiras, digamos assim. Não, ele tem a cosmoética. Ele só faz para ajudar as pessoas. Sim, mas eu digo, mas não acessa tudo. Tudo. Porque não tem nada exposto no mundo espiritual. Tudo é exposto. Tudo. Quero saber se tem limites. Porque não, se é para ajudar a pessoa, veja. Eu tenho um amigo clarividente desde o dia que nasceu. Né? E ele tem conflitos, assim. É um adulto, já 50 anos, ele tem conflitos porque ele diz: que direito tenho eu de primeiro enxergar os dois planos? Né? É uma qualidade evolutiva. Mas cada um é. Aí ele chega: que direito eu tenho de ver um casal fazendo amor? Por quê? Aí eu disse para ele, por exemplo, assim, por que você não vê? Por que você acha que você está invadindo a privacidade de alguém que você está olhando para frente, vendo ele fazendo amor, e não tenta ver, por exemplo, qual é a energia que rola, que está vindo nessa questão? Porque são tudo energias, né? Sim, claro. Quando você faz amor, quando você faz sexo, quando você faz aquela coisa, são energias diferentes. Então, isso que eu digo, o que eu quero, não sei se estou sendo claro, você tem níveis de alcance. Por exemplo, tem muito clarividente, muito vidente, né? Vidente é uma história, clarividente é outra, né? Tem muito vidente que ele não consegue ir além de um degrau. Por mais que ele queira, ele não consegue ver além. Você sabe que o universo é por vibração. Perfeito, são níveis, né? Níveis de vibração, cada plano... Por isso que foi a minha pergunta, porque
E você respondeu bem, você matou na mosca, vamos dizer assim, porque você disse que depende do médium também, que Claro. a capacidade dele de enxergar, porque está tudo aberto. Tem gente que não consegue ir além de uma certa visão, vamos dizer. O universo é construído de planos universais. São, hipoteticamente, segundo a teosofia, o orientalismo, a Sim. eubiose, são 7. O mais denso é esse físico. Sim. Aí o astral, mental, etc. Cada plano é constituído de dimensões. Vamos Também pegar são- o plano físico. Dimensão física, a água já é outra dimensão líquida, entendeu? O ar já é outra, e assim Sim. por diante. E o etérico e tal. São subdimensões. Dimensões. Cada dimensão tem 7 subdimensões. Olha a complexidade da coisa. É o famoso 7, né? 7, 7, 7. 7. Agora veja, depende do nível de cosmoética do médium, o alcance dele é maior. Então a pessoa que quer espiar um casal Porque fazendo tem sexo, razão. isso é anticosmoético. Uai. Você não pode entrar numa casa sem pedir Eu permissão. conheço muita gente aí que aproveita o seu desdobramento astral para ficar mas fazendo esse essas coisas. é Mas um aí é o desdobramento livre-arbítrio de cada um. astral baixo, Mas, uai, umbral. você tem, Sabe? infelizmente é assim. Foi bom você falar da cosmoética. Foi Sim, bom. É isso aí. existe. Tem que existir Isso aí mesmo. existe. Se a pessoa não tem cosmoética, ela tem um alcance limitado. Acredito. Então, por exemplo, existe um teste bem fácil de fazer, Eustáquio. Chama-se clarividência facial. Opa, o que é isso? Você pega uma pessoa, põe numa parede clara e fica olhando fixamente nela. Daqui a pouco você vai ver personalidades diferentes. Isso aí sim, eu já fiz isso aí. Já Tem uma fez? técnica, nossa, maravilhosa. Tem uma técnica de um casal americano, que eram canais, né? De canais. A gente fez um workshop aqui em Florianópolis, 20 anos atrás, chamado Look at Me, Look at You. Olhe para mim, olhe para você, que muita gente, a gente projeta no outro e tem essa, e tem uma experiência Rosa Cruz, que quando eu fiz essa experiência eu caí fora, né? Parei. Que era a experiência de você colocar uma vela num ambiente semi-escuro, na frente de um espelho. Aí você está olhando para si. Sim. Então isso que você disse agora, de você ver outras faces Isso ali. é desdobramento pessoal, que é isso? né? Então muitas vezes eu falei, Então, não, chega, eu não quero mais. Não. Quando você Deixa fixa aí. o olhar, que aumenta a concentração e Sim, você senhor. entra no plano energético e até É astral, fantástico. Você vê pensa- faces. E as pessoas pensam que é ilusão de ótica, Não é. essas coisas aí que você está vendo, e o negócio é. Agora, você pega um médium clarividente, Bom, aí já vai além. ele né? já vai além. Ele vê, aí pega um clarividente que tem a telepatia, clareaudiência. Clareaudiência, sim. Entendeu? Ele vê tudo, conversa tudo, sabe tudo. Mas dentro da cosmoética. Se o médium não tiver cosmoética, ele é limitado. Até cortado, às vezes. Inclusive, vou aproveitar a sua presença aqui para dar em primeira mão um projeto que já existe aqui, que está prontinho, já tem logotipo, já tem tudo, está tudo, e vou colocar em prática em breve. É um novo programa de televisão, assim, no esquema do Vida Inteligente, que o nome dele é Laika. Laika, exatamente, eu só vou trazer pessoas aqui que tenham contato com essa dimensão que você está falando, quer dizer, e que possa trazer essa experiência do mundo daqui e do mundo de lá, seja lá de onde for esse mundo de lá, espiritual, mental, hipotético, tudo, exatamente explorar essa área com pessoas capacitadas e gabaritadas para tal, para poderem passar a sua experiência, né? Pessoas sérias, claro, isso aí vai ser por indicação, por todas essas coisas, para poder, eu acho que com esse tipo de trabalho que a gente vai dar, proporcionar para as pessoas segurança, tranquilidade, porque nós vivemos, infelizmente, o termo é pesado, mas num antro de picaretagem, de aproveitamento das pessoas necessitadas. Tem terapias 171 que a gente diz, tem médiums entre aspas, então as pessoas já estão em condições precárias e ainda caem na mão de pessoas más e inescrupulosas. Então nós queremos com isso dar segurança para essas pessoas, procurarem pessoas de credibilidade e fé que possam realmente ajudar. Isso eu acho que é fraternidade, isso que é poder trabalhar isso. Então esse é o projeto. Espero que eu tenha condições. Você sabe das dificuldades, nós estávamos falando antes do programa começar. Mas quanto mais problema eu tenho, mais coragem eu tenho também, né? Então eu pretendo fazer isso. Só uma pergunta, Eustáquio. Que horas que conclui? Então vamos indo aqui. Eu não tenho.
Só para saber, estou vendo as horas. Outra coisa, Eustáquio, que quero comentar sobre essa regressão. Sim, vamos falar dela. Desviar muito, quando você Você pensa... vai mostrar lá o que você ia Quando mostrar. você pensa numa coisa, essa coisa... Se cria. Você Já liga criou, nela, claro. liga e cria. Isso. No mundo espiritual e energético está criado. Você entra, Quando você lembra de um fato, você revive o fato. sem sombra de dúvida. Então, sobe a os pelos, questão- você sente a emoção. O reflexo energético que esse fato causou se repete. Então, há 30 anos atrás, a pessoa quebrou o braço, se ela reviver, se concentrar, ela sente a dor. Vai sentir, sem Né? dúvida. Sente. Então, na regressão consciente, nas pessoas mais sensíveis, elas revivem integralmente o processo, fielmente. Por isso que já viu regressão que a pessoa chora. Mas aperta, isso é verdade mesmo? É verdade. Tá. A pessoa foi picada por uma cobra, por exemplo, ela chega a sentir a picada, a dor, tudo. Sim, claro. Então, há um reflexo energético no corpo energético, tal qual foi na época. Então, hoje, nós, lá na nossa clínica, nós estamos evitando de fazer regressão consciente para a pessoa não sair mais desenergizada de lá. Na regressão, claro, Porque reviver o processo Porque é reviveu. traumático. com certeza. Tá. Pois só vai aflorar vidas traumáticas. Tá. Na regressão clarividente, isso não acontece. A pessoa está dormindo lá, está deitada, está de olho fechado, está concentrada, está ouvindo uma música e a vida é curada. Sem ela perder essa energia vital importante. Tá, no caso, você falou da sua esposa. Nessa anamnese que a sua esposa faz, ela tem acesso a... Ela está vendo o paciente, está lá, ela consegue ver o que ela pode orientar, Sim, ou que não pode mexer, digamos assim. Uma coisa ela vai poder falar, outra coisa não vai poder falar, vai se passar. Isso. Então, é isso que Eu você vou te chama de explicar. cosmoética, que eu Isso. achei interessante isso aí. No Essa palavra eu começo, não esqueci, inclusive no começo, até mais como curiosidade de pesquisa nossa, nós pesquisava na regressão consciente e até na clarividente, depois, quem foi quem. Quem Então, foi quem? Que sentido? Vamos supor, uma pessoa levou um tiro da cabeça de um bandido. Tá. Sim. Hoje, esse bandido está junto ou não? É o irmão dela? É o irmão dele? Sim, essa questão de Isso. você vai ter a ligação, vai continuar. Exatamente. Casal filho que... Fizemos uma pesquisa por um tempo e daí fomos proibidos de continuar. Por quê? quê? Pela espiritualidade, digamos assim? Ó. Exatamente. Eles deixaram a gente pesquisar para aprender, mas não damos a informação mais, porque não ajuda. Exato, é mera curiosidade que não vai Só. levar a nada. E pior, pode agravar. Vamos Claro. supor que numa vida passada você levou um tiro do seu irmão, suponhamos. Tá vivendo Aí com hoje ele. está bem, daqui a pouco se tem um atrito, aquilo aflora com força. Esse cara já me matou na outra vida, e tal, sabe? São as Então tendências não que ajuda, vêm, né? Claro. não ajuda. Então hoje não é mais revelado quem foi quem na vida atual, na vida passada. Por quê? Porque não ajuda. Não interessa. Isso. Interessa Às isso. vezes ajuda. Aí vem. Ela coloca, é o marido atual, é a esposa atual. Sim, mas só na tua anamnese, né? Não vai falar para o paciente. Não, isso mas aí. se ela põe ali, É. e na hora que eu estou lendo para o paciente que Você quer pode ouvir, ler, você pode passar para ele? eu vejo que isso aí ajuda. Sim, tá. Quando ajuda. Senão, não revelo. Entendeu? É interessante, você tem que ter uma responsabilidade Você não nisso, pode. né? A terapia jamais pode prejudicar o paciente. Sim, tá ou lá pra arriscar ajudar, a né? prejudicar no final. pra Estamos ajudar. para ajudar. E os mentores, eles não permitem a espiritualidade, não permitem você usar a cosmoética, ser anticosmoético, violar a cosmoética dessas terapias, porque eles estão envolvidos. Eu vi que a tua terapia, o método que vocês utilizam, ela é profilática. Como é que é uma hipnose profilática? Não é hipnose, regressão. Regressão A profilática. hipnose, hoje estamos usando em alguns casos só, específicos e bem indicados que pode ajudar. Mas geralmente é regressão. Sim, regressão Clarividente. profilática. Como Tá. é que é? Hoje a medicina faz a vacina. Faz a vacina contra o tétano. Por quê? Para evitar o tétano. Sim. Faz uma vacina contra tal doença, para evitar aquela doença, certo? Agora eu te pergunto, se nós temos no nosso inconsciente gravado todas as vidas passadas, inclusive as traumáticas, e que são as primeiras que afloram, já vou mostrar aquela analogia com a bananeira. Ok. Então, se você fizer a regressão antes,
antes. Tá. Harmoniza as causas, corta as raízes antes da doença aflorar. Essa doença não vai aflorar. Tá, mas por que eu te procuro, mas por que o paciente teria te procurado se ele não tem nada, por exemplo? Porque essa regressão profilática trazida assim, ainda é desconhecida no mundo. Quer dizer, se eu for um dia a Cascavel e querer ir no seu grupo, eu posso, como curioso, digamos assim, eu acho que eu não tenho nada, ou não sei, não tenho nada, eu quero conhecer o trabalho. Sim. Eu vou lá, deito. Seria isso, a minha curiosidade seria uma regressão profilática ou não? Com certeza. Com certeza. Porque não vai vir a vida que foi boa, que você tem uma vida tranquila, viveu bem. Vai vir aquela que você levou uma paulada, uma pancada, um trauma qualquer, que vai um dia, está sujeito um dia a se manifestar no corpo físico. Você me falou no começo do programa sobre uma coisa, eu já disse, hoje eu sou muito cético, já passei por todas essas coisas, hoje eu sou quero mais São Tomé. E eu conheci um trabalho, muitos anos atrás, quando eu mudei para Florianópolis, acho que é o maior trabalho que pode existir dentro da doutrina espírita. Esse é o Eustáquio que está falando, é a opinião minha. Conheci um trabalho chamado apometria. Você falou de apometria. É um trabalho que eu presenciei, fui submetido à apometria e eu achei aquilo maravilhoso. Achei sério. Principalmente por aquilo que eu via, que pode ser mise-en-scène, mas não era mise-en-scène, porque eu sei que as pessoas eram seríssimas, grandes médiums, né? Então você via a manifestação de cada um. Eu me considerei aquilo que era uma máquina de lavar roupa, que você pega, joga o paciente lá dentro e começa a lavar tudo. Manifesta nesse médium, manifesta naquele, acontece aqui, você sai de lá, que é como se você tivesse entrado numa máquina de lavar roupa. Você falou da apometria. Existem diversos tipos de apometria. Qual é o tipo de apometria que vocês fazem lá em Cascavel? Os 3 que a gente conhece. Quais são os 3 que você conhece? Esse que eu te descrevi é uma técnica assim que tem, geralmente é um comandante que faz até com o dedinho assim, alguma coisa assim. Conta número ou pulsa. Isso, e vai se manifestando, mas aí eu acho que é mais a nível obsessivo, né? Isso aqui que eu te descrevi. Veja, o José Lacerda de Azevedo, que descobriu a apometria, Sim. Então é assim, uma vida passada incorpora e é curada. Um espírito obsessor doente incorpora e é curado, certo? Sim. Os espíritas fazem aquilo que chama de doutrinação. Sim. Incorpora o espírito e fica conversando, tentando conversar. Encaminhar, como eles dizem, assim, tal. Hoje, isso já está assim, mais avançado na apometria. Porque você, com a energia do corpo físico, você consegue curar o espírito instantaneamente. Vamos supor, vou dar um exemplo. Tá. A pessoa morreu e foi amputada uma perna. Então ele continua doente lá sem a perna. Tá. Qual o maior desejo dele? É ter a perna. Recuperar a perna. Se você pulsar a energia de forma correta, a perna se materializa na hora para ele. Então ele está curado. Aí ele leva a vibração e vai para um... Isso é um tipo de apometria? A apometria é individual. Individual, tá. Existe uma apometria grupal. Por exemplo, dá um acidente de avião e morre lá 200 pessoas naquele avião e formam um bolsão, que chama. Ficam tudo pensando igual, sofrendo igual, por décadas, às vezes, anos e décadas. Claro. Certo? Você pode elevar a maior parte deles, ou todos, para sair daquela situação. A apometria é grupal. Existe isso também? Existe. Tá. E nós, lá no nosso serviço, baseado nessa individual que fazemos no começo, conforme a original do José Lacerda de Azevedo, lá de Porto Alegre, desencarnado já. A grupal, que era na época assim meio, sabe, estava aflorando. E através dessa grupo menor, chegamos à apometria coletiva. Aí a gente pode elevar a colônia inteira. Poxa, que bacana. Tem o livro, trouxe para você leia. Tá, eu vou. É normal não acreditar. Tá. Quantos livros você tem para falar nisso? 18. 18 livros, é muita coisa. Eu recebi mas para ler tudo. Tem que ir devagarinho. Se nós entrar na apometria, vai longe, né? Longe. Mas tem que perguntar. Mas são de essas 3. Mas a gente usa a técnica da apometria para curar as entidades
e as vidas passadas. Bacana. Vocês também fazem esse trabalho lá? Fazemos. Como é que é o nome do grupo lá em Cascavel? Como é que é? Tem grupo, tem nome? Templo Caminho Espiritual da Luz. Essa é o grupo Caminho Espiritual. que a gente faz aquele Daqui a pouco trabalho. você vai deixar a referência aqui. Mas pra gente esse deixar trabalho que a gente faz é na clínica, eu e minha esposa. Isso, tá bom. Tá. Nós já vamos botar no rodapé o endereço, o contato. O que você ia fazer? O que você ia mostrar para mim aí nessa figura? A gente aqui? começa a estudar o ser humano, o espírito, a complexidade nossa, né, verdadeira, e fica difícil de entender. É difícil. Para mim sempre foi assim, meio difícil. Até que uma analogia legal que nós achamos é comparar com uma bananeira. Você sabe que existe uma lei da analogia, né? Não É sei. uma lei universal isso aí. O microcosmo com o macrocosmo, sim, etc. tá. Tudo Isso é uma sim. analogia. Tá. Né? O universo externo está dentro do universo interno, etc. E tal. Então, sabe que bananeira... Conhece a bananeira? Claro, né? vou. Eu vou pôr para a câmera. Põe aí, isso, vamos lá. Vamos por aqui a terra, certo? Tá. Aqui a bananeira, o tronco. Dessa, é isso? Aqui são as folhas. As folhas e aqui o cacho. Isso. Esse cacho, ele tem bananas maduras em cima, médias embaixo e verdes bem embaixo. Exatamente. E aqui está o coração do cacho, certo? Certo. E entre o coração e os cachos em penca, os cachos bons, esses verdes e até os maduros, tem aquelas bananinhas que atrofiam, não se desenvolvem. Não desenvolve, exatamente. Que ficam aqui, certo? Isso, bem certo. Então, a analogia é a seguinte. A terra simbolizaria Deus. Tá. Nós nascemos de Deus. Sim, seria o tronco. O tronco. Nós, espíritos. Isso. Esse é o espírito. As folhas seriam chakras, o processo energético. Tá. Que nutre, mantém, etc. O cacho, cada dedo de banana é uma vida passada do espírito. Opa, tá. As mais maduras, as boas, são aqui, não é por tempo cronológico, é por vibração. E estão em pencas, semelhantes. Interessante. As mais verdes estão aqui, mas essas verdes já estão assim formadas, só precisam amadurecer. Isso. Ou seja, continuar evoluindo. Legal. O coração é o espírito encarnado, cada um de nós que está no corpo físico. E essas bananinhas doentes são as vidas doentes que vão sugar a energia do coração, atrapalhar a vida do coração e se manifestar no coração. E nós, são as doenças. É interessante. Então, você pode fazer analogia até na medicina nisso aqui, você pode fazer, né? Então, na terapia de regressão, afloram essas vidas. Sim. Não essas aqui. Entendeu? Porque essas estão em fase de evolução. Então, se resolvendo, digamos. Algumas resolvidas e outras se resolvendo. Precisam amadurecer, continuar evoluindo. Agora, essas aqui precisam se curar. Como é que elas se curam? Se manifestando no coração. Ou seja, no corpo físico da personalidade. Que bacana, interessante. É uma analogia. Qual é o trabalho, esses 20 anos que vocês estão trabalhando? Vamos dizer, claro que depende de diversos fatores isso. Com né? certeza. Mas a nível de êxito, o êxito é meio relativo, né? Não pode, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu karma, vamos usar essa palavra. Qual tem sido o retorno? Vamos dizer? Eu vou citar o teu conterrâneo famoso lá, o Hipócrates. Sim. O doutor Hipócrates dizia assim, não existe doença incurável. Existe sim doentes incuráveis, é diferente. E a palavra incurável, no mistério da palavra, é em advérbio de negação, né? Mas de interior. Sim. No mistério, ela cai interior. Então, a cura vem do interior. Não da negação, como é pela gramática. Você está falando de cura interior, já me puxa uma pergunta aqui. Quando eu trabalhei muito tempo com o espiritismo, em centros de cura, toda essa coisa, eu percebia muitas vezes que as pessoas não recebiam o que eu estava dando. Né? As pessoas resistentes nisso aqui. E também era notório dentro dos estudos, não só naquele grupo que eu trabalhava, mas de todos os outros grupos, dizem que 98%, não sei como é que chegaram nesse percentual, mas só estou transmitindo, 98% das doenças físicas têm origem emocional. Emocional, digamos,
A medicina fala isso. Porque 80% são psicossomáticas ou porque emocionais. se eu estou nervoso, se eu sou ansioso, tudo isso aqui vai reverberar no meu corpo de uma certa forma que vai perde em algum energia, lugar. Isso. Com certeza. Em algum lugar vai me trazer uma doença. Só que isso que nós hoje, inclusive essa tua afirmação que você citou, 98% são emocionais, não, 98% são emocionais, fatores gatilhos. Sem dúvida, né? Entendeu? Não fator causal, como a medicina afirma e essas terapias. Por isso, o meu conterrâneo Hipócrates, realmente eu acho que não existem pessoas incuráveis. Isso. Né? Mas ele falou isso há 2.600 anos. Imagina, com razão, eu afirmo razão. isso. E o doutor corrobora com isso. Com certeza, está no livro, inclusive, essa frase dele, porque todas as doenças têm um início, tem uma causa. Se ela tem uma causa e tem um início, ela tem que ter fim. E Sem vai dúvida, ter fim. Acredito sim. Nesta vida ou em futuras, mas vai ter. Agora, nós podemos acelerar a cura. Por isso que existe a medicina, as terapias, etc. Quantos são... Estou curioso no seu grupo agora. Quantos vocês são no grupo? Quase 50. Quase 50. É. Esses Em torno de 50 são todos tarefeiros, digamos assim? São todos que põem a mão são na massa? doadores de energia. Nós Tem- mantemos a casa, mas eu prefiro, numa outra ocasião, nós Falarmos sobre isso? porque tem tanto assunto aqui Ó, sobre vamos regressão. lá. Vamos lá falar então. Veja lá. Inclusive, eu marquei Você aqui. não pode esquecer nada. Fala o que é mais importante. Vamos lá. Mas aí vai extrapolar Vai, o não teu tem problema, não tem problema. Inclusive, eu queria falar um pouco sobre medicina fetal. Fetal, O futuro de todas as curas, fantástico, é a medicina fetal. O aspecto, vou citar um pouco de causas de doença, de acelerações de doença, a magia negra, essas coisas existem, sim. entende? Que a medicina, até certos médicos tal, até riem, debocham disso. Né? A questão que estava falando, só para retomar, a fé é real. A fé é um poder Com certeza. que nós temos nesse livro derradeiro. Eu digo assim, a fé é um canal que nos une ao Deus que está no secreto. É o maior remédio que existe, na minha opinião. Faz milagres se a Claro que pessoa faz. tiver fé. Se é um canal, depende do tamanho da fé, Pronto. é a energia que vem de Deus direto, Pronto. cura tudo. Fé é tudo. Então, existem assim, vários fatores coadjuvantes na questão da cura. Né? A fé é um... Mas nós vamos ter muita oportunidade. Isso, você tem que vir a Florianópolis outras vezes, né, para a gente falar de um monte de tema aí sobre essas coisas, que é muito amplo. É muito 18 livros é muito tempo. Acoplamento áurico, isso aí, vou citar rapidamente. O que é um acoplamento áurico? Por exemplo, nós dois agora estamos com as auras Com certeza, acopladas. interagindo. Isso. Se a gente estivesse sentindo mal, nós estaríamos nos afastando aqui, ou então eu de braço cruzado, me defendendo. Ou interagindo, mas se prejudicando. Também. Trocando Isso uma aí- energia isso aí que não é boa. É real. É real. Agora veja, isso que a medicina enfoca muito, que muitas doenças são genéticas, porque vamos supor, uma pessoa fica cuidando de um pai ou de uma mãe com, por exemplo, câncer de fígado. E ela fica se condoendo, tratando todo dia, fica ligada, acoplada energeticamente. Vai ficar doente também. De repente ela faz o que chama-se assimilação. De acoplamento passa a assimilação, assimila o Não processo. tem a gravidez masculina, que dizem que o marido geralmente tem os sintomas Sim, de mas toda... existe, isso é real. A falsa gravidez da Exato, mulher, exato, pseudociase, uma série de isso coisas. existe. Então isso é... Então é o poder mental, é o poder do querer, poder que existe no ser humano. Então essa assimilação teria que ser melhor explicada, é por isso que estou fazendo questão de citar aqui o Eustáquio. Tá. Porque as pessoas não conhecem esse lado energético. Então a pessoa se envolve emocionalmente com um parente querido e daqui a pouco, lá para frente, daqui 5, 10, 20 anos, ela pode desenvolver aquela doença, não é nem por ela ter uma certa afinidade com aquilo ou um passado, porque ela puxou, Mas é isso que eu estava te falando. assimilou, incorporou aquilo e um dia manifesta. É esse tipo de informação que não vem a público, isso que eu estou te falando. Isso- Daí isso existe. esse programa novo para trazer esse tipo de informação que as pessoas não sabem nem o que está Você acontecendo. quer ver, ó, ocorreu um caso em Curitiba de um ortopedista, onco-ortopedista lá, que teve um paciente, um piá de 10 anos, com um tumor ósseo mais terríveis que existe, que só dá em criança. Diz que, Puxa. pelo que eu sei, não existe relato em adulto. E ele se envolveu emocionalmente, acoplou e acabou assimilando. Daí um tempo ele desenvolveu o mesmo câncer do piá. Que é isso. Isso aconteceu em um hospital em Curitiba.
Então isso existe em muitos casos, assim, que um filho, um parente puxa. Ou seja, o envolvimento energético é mais real do que se pode supor. Mais do que pode supor, perfeito. Perfeito. As pessoas acham que interagir com os outros é... O mundo é energético, a vida material, espiritual, tudo é energia, tudo é energia. Num dos livros eu digo assim, no universo tem 3 coisas só. Procurei simplificar o universo em 3 aspectos, ou coisas. Sim. O espírito, uma ponta. A energia, na outra ponta. E o pensamento que manipula a energia. São 3 tipos de energia, né? Espírito, pensamento e... Então 3, não existe. Eu não achei uma 4ª coisa. Um dia, eu falando isso, uma pessoa me disse, e Deus é um espírito. E a Terra é energia. Entendeu? A matéria é energia. Nós conceituamos, né? Quando a gente não tem um entendimento assim de expressar em palavras alguma coisa que não se define. Agora, o que você tem mais aí para quero te falar assim, os traumas, por exemplo, as causas que nós temos visto, as mais diversas. Tá. Existe trauma térmico, acústico, mecânico, sexual, é muito frequente. E principalmente o mecânico, essas guerras, acidentes, e tem havido na história da humanidade tudo, né? Imagina o que não deve ter sido uma Hiroshima e essas questões, tsunamis da vida, o recente aí, com 300 mil desencarnes aí. As doenças que podem ser tratadas, que nós tivemos experiência, assim, e está registrado nesse livro. Tá. Qual deles? Nesse da que regressão, você mostrou agora? Da regressão. Isso. O último capítulo dele nós citamos algumas, não foram todas, porque senão ele ficaria muito espesso. Mostra de novo o livro aí, mesmo que eu vou sortear aqui, ó. Mesmo depois aqui, precisamos vou deixar escrito aí para vocês poderem, quem quiser adquirir. São 18 livros do Dr. Armando. Então tem muita coisa interessante e são coisas práticas, não é blá blá blá, não é coisa de experiência do dia a dia na profissão dele. Tá? O que pode ser tratado com regressão? Tudo. Tudo. Tudo, tudo. Tudo. Tudo que tem causa, já que doença é um efeito. Você acha que, você está falando de regressão, e as pessoas que vão fazer regressão por curiosidade? Não existe. Não existe isso? Geralmente eles fazem a consciente. A consciente eles podem manipular, podem interpretar errado, podem ter segundas intenções. O que você diz da pessoa que quer fazer uma regressão para saber o que ela foi na vida passada? Bobagem. 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 Então, não perca seu tempo, então. Não. As pessoas que nos procuram, querem saber quem foi, tudo bem. Tudo bem. Só o seguinte, vão ver as vidas que mais estão te prejudicando, aquelas no cacho lá, bem perto da personalidade, que vai te beneficiar ou que podem estar te prejudicando ou que vão te prejudicar. Por isso que é profilática. Vou dar um exemplo de profilaxia que não dei. É uma senhora de Curitiba, por sinal, nos procurou com uma filha de 2 anos e conhecia nosso serviço, quis fazer regressão. Da filha? Da filha, de 2 anos. Puxa. A primeira vida que aflorou, e ainda na consulta ela não sentia nada. Digo, qual o problema dela? Não, nenhuma, doutor, só eu quero fazer uma profilaxia. Tá bom. A primeira vida que aflorou foi uma vida em que era uma menina e estava indo para casa e 3 adultos puxaram ela para o mato, estupraram e mataram. E a menina não sentia nada, 2 anos. A criança ela tem uma proteção especial por causa do pensamento correto, pensamento sem malícia, sem maldade, né? Agora eu te pergunto, daqui a 10, 15, 20 anos, quando ela começasse a ter... o primeiro assédio, vamos dizer, masculino, qualquer coisa assim, já vai... Ela poderia ter a tendência problema sexual, dispareunia, anorgasmia, dor... Tudo. Ou, mais para frente, até um câncer ginecológico. E essa vida aflorou no começo. Que interessante, olha só. Só dando esse exemplo. Não, que real, bom. E a avó, quem foi que levou a avó? A mãe. A mãe provavelmente deve ter intuído, sei lá. Não, ela conhecia, não, ela levou para fazer profilaxia. Então, profilaxia vem aquelas doenças, pode evitar um problema futuro, as vidas mais doentes. Então, antes de querer saber quem foi, eu digo lá, olha, desculpa, você foi pedreiro, foi marceneiro, foi agricultor, foi guerreiro, foi tudo. A história da humanidade é a nossa história. Claro. Entende? Agora, essa questão dos reis, rainha, isso é bobagem. Porque, veja, em 20 anos nós tivemos 4 ou 5 casos, de um faraó, de um papa, e uma rainha, um negócio assim. Já visto o seguinte, todo lugar vamos pegar o Brasil. Quantos habitantes tem? 200 milhões. Quantos presidentes tem?
Ela hoje. sabe. Então, Primeira dama, Entendeu, quero dizer? Sim, sem dúvida. Aí vai fazer regressão, vai cair o presidente, coisa justo assim. O rei lá que apareceu, fui rainha, fui rei. Agora, existe na consciente essa manipulação. Há um caso nos Estados Unidos, inclusive, de uma regressão, que o cara afirmou ser o apóstolo Paulo. Eu li o livro, achei bem interessante na época. Daí fui pesquisar mais profundo. Esse cara foi auxiliar do apóstolo Paulo, admirava tanto ele que ele achou que era ele. Assumiu exatamente dele. Eu já vi, eu conheci um monte de gente assim. Então tem que ter que cuidado. acha que é alma gêmea de não sei quem. Então, eu vou citar aqui só algumas doenças para o pessoal que está assistindo ver. Olha, obesidade, tem muitas vidas passadas envolvidas. Tá. Depressão, o que tem de vidas deprimidas que roubam energia da vida atual não está escrito. A doença do século, eu acho. Os cânceres, as enxaquecas, ou dor de cabeça, chame como quiser. Sim. As doenças autoimunes, mas tudo, aqui tem uma lista que não vou pôr. Essas doenças da pele, síndrome de pânico, bronquite, asma, essas coisas, tudo tem cura. A questão da síndrome da imunodeficiência adquirida. Como é que você vê isso? E dentro do trabalho de regressão? De vidas intoxicadas. Vidas intoxicadas? Então esse negócio de que foi feito pelo ser humano, inoculado, é tudo blá blá. É uma teoria. É uma teoria. Mas veja, quando é que apareceu o AIDS? Olha, quer dizer, tornou-se pública, acho que na década 1980, de 70. Por aí, final 70, da década de 70. Quando é que o homem começou a mexer com radioatividade pesada, tipo, por exemplo, a guerra lá de Hiroshima e Nagasaki? Na década de 40. Essas pessoas que morreram na época começaram a reencarnar quando? A partir de 1980, 70, por aí. Então a radioatividade tem a ver, pelo que a gente pesquisou. Agora, existem outras intoxicações. Por exemplo, as leucemias. Nós tivemos diversos casos de leucemia lá. São intoxicações e envenenamentos. Por agrotóxico, por veneno, por remédio. E na pesquisa de vocês apareceu alguma coisa sobre a alimentação de hoje, os transgênicos, essa... Olha, aí não há uma pesquisa na regressão. O que existe é sim, que é um perigo esses transgênicos. É um perigo para o futuro. Né? Eles vão esterilizar a humanidade, se continuarem. Porque eles manipulam geneticamente o transgênico para não gerar. Isso. Então acaba refletindo na parte Está modificando uma coisa que é natural, né? Isso é uma deve coisa ser uma coisa séria, muito séria, né? Claro, está séria. mexendo na organização. A espiritualidade, tudo. Estão preocupados. Vai pagar o seu preço, né? Tem mais algum tópico para a gente abordar que você esqueceu? Tem vários aqui, mas eu quero falar sobre a medicina fetal. Então vamos lá, vamos encerrar com ela. Isso, fala sobre a medicina fetal. Medicina fetal. Hoje é um ramo fantástico. Porque hoje eles diagnosticam... O que seria a medicina? Defina ela primeiro. Medicina fetal é a medicina que se faz no feto, dentro da barriga da mãe. Mas isso não é no pré-natal? Sim. O gineco não vai... Sim, ele faz uma ultrassom, pode fazer outros exames diagnósticos e pode detectar a doença, certo? Certo. Hoje eles fazem até cirurgia intrafetal. Sim, fazem. Sabe disso, né? Agora veja essa terapia de regressão profilática e terapêutica. Você pode curar o feto, pode fazer regressão no feto. Eu sei que tem gente que vai estar debochando. Não vai estar debochando, não, ele está Isso de é possível, olho. Porque o espírito, ele está ligado no corpo, mas não está dentro do corpo, só no momento que nasce. Na primeira inspiração, o espírito encaixa. Sim. Encarna. Tá. Certo? Então, esse espírito, ele pode ser incorporado e trabalhado sob regressão. Harmonizar essas vidas, por exemplo, ele vai nascer com um canal interventricular, devido a um tiro que levou no coração. Ok. Por exemplo. Se você harmonizar aquela vida, ou as vidas traumáticas no coração, já a raiz está cortada. Então como é que você vai fazer isso? Você vai pegar a gestante e vai fazer isso? Como é que Não, você pega o espírito, isso é feito junto com a equipe espiritual. Isso não, é um sim, negócio. mas apareceu uma gestante. Onde você vai fazer isso? Na clínica. Na clínica. Claro. Mas quem apareceu lá? Apareceu a mãe. A mãe está lá com o feto. Está lá com o feto. E o espírito ligado ao feto pelo cordão de prata. Você vai trabalhar o espírito. Com o espírito. A mãe vai estar lá e através dela você vai trabalhar com. Você já fizeram algum
Já trabalha? Puxa. Já, porque existe essa possibilidade que ainda é muito desconhecida para os próprios espiritualistas. Aí sim, isso aí seria um profilático. A mãe, nos assistindo agora, alguém pode querer, falou, opa, então quero saber o que eu estou carregando aqui. Se vai ter algum problema. Tem uma se tá trazendo ligação algum problema. kármica, tem uma ligação de interesse, de resgate, mas vamos supor, aquele espírito, ele pode ter traumas de outras vidas que vão gerar doenças nele. Interessante. Entendeu? E você pode evitar isso? Pode, através da regressão. Mas estou falando. Outra, não é só regressão, você pode trabalhar com energia, você trabalhou com cirurgia espiritual, essas coisas, Sim. isso é real. Pelo menos as pessoas ficavam bem ali. Agora... Aqueles que não curam é porque não se abrem, ficam com os chakras trancados devido à falta de fé, ou pela maldade, ou pela aquela coisa interior que tem que modificar. Sim. E ela se tranca, aí não entra a energia de cura. Não entra. Não entra. É interessante, eu sentia isso, né? Claro. Apesar de não ser... O chakra se abre, a fé abre o chakra. Aquilo que eu estava mandando eu recebia de volta, porque era tão... A pessoa não estava receptiva para receber. É incrível. Isso existe. Agora veja, não é nada, cura 100%. Isso não existe. Nada, né? Tudo é. Existe assim um percentual. Mas é melhor 10% de alguma coisa do que 100% de nada. Eu penso isso. assim. Se agora outra coisa, as pessoas às vezes não concluem o tratamento. Muito não vai até o fim. Aí eu disse no começo, você vai lá, eles conseguem te dar, mas você para de comer isso, para de comer aquilo, para de falar palavrão, seja mais carinhoso. Tem coisas que precisam várias sessões, tem coisas que precisam muito tempo. As coisas materializadas, por exemplo, tipo o câncer, se tiver materializado, você tem que tratar bastante tempo as causas e fazer reverter o processo. Milagre não acontece assim tão rápido. Você estudou Photokillian, né? Foi, muito tempo. No livro que eu te dei de Photokillian, eu citei um trabalho realizado em Curitiba no Hospital Militar. Eles fizeram um acompanhamento de Photokillian com mais de 100 pacientes oncológicos, cânceres. Antes e durante e depois dos tratamentos cirúrgico, quimioterápico e radioterápico. Sim. Então, na Photokillian, eu citei no livro, você vai ver que existe um diagnóstico já elaborado por esse pessoal, chama-se fratura de aura. Então, na aura, na Photokillian, aparece um rompimento. Né? Isso, é. E é por ali... Ali que surgem os cânceres. Aí todos, olha só o que estou afirmando, praticamente todos os pacientes curados continuavam com fratura de aura. Nossa, puxa, difícil, hein? Então, por isso que as recidivas. Agora, o que acontece que não recidiva antes? Às vezes a pessoa tem um infarto, morre de um acidente, morre de outra doença, e o câncer não recidivou. Entendeu? Porque essas pessoas se modificaram. Não, porque foi tratado o corpo. Sim. Mas não foi tratado as causas. Foi isso. Ela fica ativa. O foco do grupo que você faz parte, que você comanda, é ir buscar a causa. Quer dizer, aquilo que você não conseguiu na medicina tradicional, né? O tratamento que a gente faz na clínica. Né? Isso, é isso aí. É buscar a causa. Buscar as causas. O processo espiritual é real. Tá. Tem que dar um encaminhamento, tem que dar um auxílio para o mundo espiritual, para a realidade espiritual. E tem que harmonizar as causas através de vida passada e tem que ensinar e energizar a realidade energética. Porque hoje as pessoas estão vivendo num mundo que é energético, num corpo que é energético e não entendem nada de energia. Aí é que essa é a grande questão. Você não entende Esse nada. livro derradeiro que eu escrevi, o livro que nos torna deuses, o primeiro capítulo é sobre energia. São mais de 20 páginas. Bacana, isso é bom entender. Procurei fundo para mostrar a realidade energética, a realidade do pensamento, as outras realidades paralelas e as leis universais. E daí tem 200 técnicas de energização, de defesa e de proteção energética. Bacana. Como é que é o nome do livro? Depois eu vou mostrar também no... O livro que nos torna deuses. Os livros, esse primeiro aqui, ali, ó. Alcança aí para mim aqui tudo. Deixa eu mostrar aqui, vamos lá. Isso, bacana. Obrigado. Esse é o derradeiro. Tá aqui, ó. Grossão. Quantas páginas são? 400 e poucas páginas, olha aqui. Tem livro, depois quem tiver interesse me escreva aqui, que eu vou passar o endereço do doutor. E aí vocês... Já deu, obrigado. Então é isso, ó, viu quanto tempo ainda nós podíamos falar? Espero que você venha aqui, traga a esposa da outra vez para ela falar aqui, né, se ela puder, para a gente falar sobre essas questões que ninguém aborda, né, porque as televisões comerciais são outros assuntos, não tem tempo para falar, e envolve outros aspectos, tem até coisas proibidas que não podem falar nas televisões abertas, né, não sei porquê, porque fere anunciante, essas coisas, mas é muito importante, porque... nós falamos no começo do programa sobre a verdade, né? Se a gente
tenta... A verdade sempre é boicotada. Sempre é boicotada porque não interessa. Né, não interessa. Não interessa saber a verdade, porque se a gente souber a verdade, nós não somos manipulados, nós não compramos isso, não compramos aquilo, e a gente vive sendo iludido. Jesus falou, conhecereis a verdade, e ela vos libertará, ela vos curará, ela vos evoluirá, etc. Então isso nós estamos vivendo exatamente isso. E pouca gente, no fundo, todo mundo gosta de viver na mentira, né? E muito pouca gente busca a verdade de verdade. Que a verdade liberta e ela é cruel também, né? Porque ela traz muitas coisas que a gente não quer ver, que a gente não está preparado. É que o ser humano hoje está querendo, é mais fácil viver na ilusão do que viver na luz. Eu já disse aqui ao vivo muitas vezes, só que agora mudei também, porque sempre estou aberto a mudanças, que eu era mais feliz quando eu vivia na ilusão. Eu dizia, eu vivia iludido, nossa, eu era muito mais feliz do que hoje. E hoje a realidade ela não é tão maravilhosa, mas a partir do momento que você tem consciência dela, você sabe que viver na ilusão é ilusório realmente, é prazeroso, mas é um prazer mentiroso. Eu vejo assim, ó, a felicidade verdadeira, a verdadeira felicidade, verdadeira e plena, só com a evolução, só com a verdade. Então ainda eu não experienciei isso, espero alcançar, né? Não sei. Eu também estou buscando isso. Todos nós estamos buscando, né? Doutor, muito obrigado pelos livros que eu fui agraciado. Eu vou distribuir para vocês dois exemplares, pela sua presença. Espero que volte aqui a Florianópolis para que a gente possa passar mais coisas. Convide a sua esposa para um dia estar sentada aqui também para falar sobre essa outra parte que é interessante, essa anamnese que as pessoas querem saber, para ter a segurança de onde vão. Para poder ter a confiança, né? Porque a partir do momento que a gente confia, que a gente se entrega, a gente realmente fica aberto para a cura. Eu estou me permitindo ser curado, eu estou me permitindo ser acessado, eu estou contribuindo, a questão da fé e tudo. Então, esses temas são muito importantes a gente saber. Então, mais uma vez, muito obrigado. E para vocês eu deixo um fraterno abraço e um feliz sempre. Eu te agradeço também. Muito obrigado.